Boa noite. Somos os alunos da especialização em Ciência de Dados e Big Data, do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia, e estamos apresentando agora o trabalho da disciplina Reconhecimento de Padrões de Imagens, Áudio e Vídeo, do professor Luciano Oliveira. Nossa equipe é composta pelo Diego Cunha, Gilson Ramos e Luiz Merkel. Falar um pouco da descrição detalhada do nosso problema. É conhecido de todo o Brasil que o agro, né, no total, corresponde a mais ou menos 28% do PIB brasileiro. E, em sua grande maioria, são compostos por fazendeiros conservadores que, inclusive, muitos relutam a utilizar a tecnologia. Para ser mais específico, iremos falar do cacau. O cacau, que hoje é conhecido mundialmente, teve sua origem nos astecas e nos maias, lá na América Central, e a cultura veio para o Brasil mais ou menos no século XVIII, quando foi levado para o sul da Bahia, onde a cultura se expandiu, e hoje é a principal produtora de cacau no meio nacional, no Brasil, seguida pelos estados da região norte, Pará, entre outros. O cacaueiro é uma planta que pode atingir de 5 a 8 metros de altura e 6 metros de diâmetro da copa. Claro que os fatores da terra, da localização, influenciam, e o tamanho da árvore pode aumentar ou diminuir. O cacau adquiriu seu espaço por ganhar importância econômica, e 90% do cacau brasileiro hoje ele é exportado. O cacau já gerou mais de 3 bilhões de dólares, e o Brasil é o quinto maior produtor de cacau do mundo. Ou seja, é um produto forte, que tem um cultivo muito grande no sul da Bahia, onde ficam as maiores plantações, e gera muita receita para aquela região e para o Brasil também, já que 90% do cacau é exportado. Porém, em meados da década de 90, a doença conhecida como vassoura de bruxa foi motivo da maior crise ocorrida na região sul. Os cacauicultores, os coronéis, muito conhecidos na obra de Jorge Amado, né? Ele sempre falou muito dessa cultura, foram muito abalados por conta da crise da praga, que foi um fungo que veio, até hoje não se sabe por onde, e que diminuiu toda a produção de cacau no sul da Bahia em pelo menos 75%. A Bahia, que produzia 400 mil toneladas, passou a produzir, nos anos 2000, apenas 100 mil. E, junto com isso, né, trouxe uma perda muito grande econômica, porque era, basicamente, no sul da Bahia, era a maior cultura, né, o que mais trazia renda para a população daquele setor, e isso causou perdas muito grandes naquela situação, e que até hoje são sentidas, e onde muitas fazendas estão abandonadas, porque produzir cacau não se tornou tão viável por conta dessa praga que assolou aquela região. Essa praga, embora já tenha mais de 40 anos, ela não tem ainda um remédio que atue na solução dessa praga. O maior problema, mesmo a Bahia tendo a CEPLAC, que sempre tenta solucionar os problemas nas fazendas, os problemas no agro, não conseguiu até hoje, mesmo com todas as pesquisas, criar um remédio que possa matar essa praga ou que possa diminuir o efeito. A única coisa que é feita para quando se identifica
essas pragas, é realizar inspeções periódicas nas plantações à procura de sintomas. E quando esses sintomas são encontrados, eles devem ser podados, retirados do campo e queimados ou enterrados profundamente. Normalmente, eles são retirados e queimados. Fazer aplicações de alguns fungicidas depois no local, só para garantir que tenha um mínimo de recuperação, mas isso também não garante que aquele pé de cacau não volte a apresentar essa praga. A vassoura de bruxa, né, ela tem algumas características e, como tudo isso, toda essa inspeção é feita de maneira visual, ou seja, os trabalhadores rurais percorrem toda a roça em busca de locais infectados, de pés de cacau com essa doença, e depois vão fazendo o tratamento, fazendo as podas e retirando. Então, diante desse cenário, qual o nosso objetivo? Identificar, através de imagens da lavoura cacaueira, fruto doente para auxílio no controle da praga. Utilizar técnicas de machine learning para resolver problemas praticamente... desculpa. Na verdade, as técnicas de machine learning são utilizadas para resolver problemas em praticamente todo o mundo. E um uso muito popular é no conhecimento e classificação de imagens, onde técnicas de deep learning podem apresentar ótimos resultados. No nosso contexto, pensando no nosso problema, utilizaremos essa técnica para separar e identificar imagens de frutos doentes e saudáveis, de acordo com as características previamente identificadas, associar um rótulo, né, a determinada imagem, se o cacau está doente ou não, e utilizar de aplicativos, de aplicações que nos facilitem identificar a localização exata daquela infestação de praga, para que ela possa ser posteriormente combatida através da poda, da limpeza desse pé de cacau. Agora, o nosso amigo Diego ele vai falar como a gente fez a classificação de imagens e posteriormente. Bom, pessoal, agora eu vou dar prosseguimento à apresentação. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a classe de imagens, né? A gente basicamente dividiu o nosso dataset em imagem em duas classes, né? A classe do cacau saudável, que basicamente a cor do cacau ela é variada, ela varia em um tom de verde ao roxo e do amarelo ao laranja, de forma uniforme e possui mais ou menos o tamanho entre 15 a 25 centímetros. A outra classe que a gente separou seria a dos cacau doente, né, que seriam os frutos que estaria apresentando o fungo da vassoura de bruxa, né, que a gente utilizou basicamente imagens obtidas em lavouras de fungos contaminados para fazer essa identificação, né. Basicamente, a gente tem alguns frutos que são pequenos, tem algumas deformidades, também tem algumas lesões meio que irregulares, como a gente pode ver na imagem. A gente pode ver que um cacau saudável ele apresenta uma cor mais viva, né, sem apresentar tantas lesões, e a imagem abaixo a gente pode ver um cacau doente, né, onde ele mostra que ele tem algumas deformidades, uma parte meio preta, que provavelmente deve conter mofo também. E também o cacau doente, às vezes você tem um menor, né, na verdade um cacau que está pequeno ainda, ele quando ele está com fungo, ele não consegue se desenvolver, né? Então, a gente tem dentro dessas imagens também esses frutos subdesenvolvidos, digamos assim. Pode passar, Gilson. Pronto, aqui a gente tem algumas imagens, né, do nosso dataset, né, com alguns exemplos dos frutos doentes, né, onde a gente pode ver essas características que foi citada, né? A gente pode ver alguns ali que apresentam mofo, algumas lesões, e abaixo a gente pode ver os frutos saudáveis, né, que apresentam uma coloração mais viva. A gente pode ver
O cacau ali maduro, né, ele demonstra uma coloração amarela, a gente pode ver um ali que apresenta a cor mais verde, mas sem nenhum tipo de lesão, tem o que apresenta uma cor mais avermelhada, mas também ele está de maneira saudável. Então, basicamente, a gente utilizou diversas imagens, tanto dos frutos doentes quanto dos frutos saudáveis. Pode passar, Gilson. Então, aqui, vá. Então, aqui, né, antes da gente falar um pouco da ferramenta, a gente tem a questão da rede neural convolucional, né, que é uma rede neural que foi criada na década de 90 por Ian LeCun, o atual diretor de pesquisa de inteligência artificial do Facebook. Né, no nosso trabalho, a gente não está utilizando o do zero, né, a gente acabou utilizando a sugestão do professor para utilizar a ferramenta Teachable Machine, né, que ela já tem uma rede neural pré-treinada, né, e a nossa camada ali de nosso dataset de treinamento entra ali, né, como a última camada da rede neural para treinar nosso modelo. Pode passar. Pronto, então falando um pouco da Teachable Machine, ela é uma aplicação que roda no navegador, né, ela basicamente roda utilizando o TensorFlow, né? Ela é fruto de uma iniciativa do Google para ensinar, né, o usuário de forma simples e divertida todos os conceitos da inteligência artificial. A gente, utilizando a ferramenta, a gente pode ver que realmente é bem simplificada a forma, né? Até alguém que não tem nenhum conhecimento realmente da inteligência artificial, até mesmo de tecnologia, ele consegue treinar um modelo, né, de identificação de imagem, tanto de imagem, quanto de som, quanto de pose, né? E aqui a gente pode ver que a gente vai ter no nosso dataset 212 imagens, formado 212 imagens de frutos doentes e 100 de frutos saudáveis. Pronto, então no Teachable Machine a gente tem alguns parâmetros, né, para informar. Tem a classe de identificação, né, que basicamente é categorizar a classificação de nosso modelo, né, que a gente trabalhou, como já dito anteriormente, na questão de frutos saudáveis e frutos doentes, que apresentam o fungo da vassoura de bruxo. A gente também pode estar configurando a questão de época, né, que é a passagem completa do conjunto de dados de treinamento no algoritmo, né, que é um hiperparâmetro muito importante, né, porque se você apresentar, você precisa estar executando o modelo com diversos valores para poder conseguir chegar em um valor ideal, né, tanto que se você colocar um valor de época muito baixo, ela pode apresentar um underfit, né, e errar muito, e também se você colocar uma quantidade de época muito grande, ela pode acabar acontecendo overfit, né, ele muito treinado. No nosso caso, a quantidade de épocas que apresentou um resultado né, ideal para a gente, nosso treinamento foram de 100 épocas. A gente também tem um hiperparâmetro chamado de batch size, que é o número de exemplos de treinamentos utilizado em cada interação. No nosso modelo, a gente utilizou esse número como 32 exemplos utilizados em cada interação, e a gente tem, por fim, a taxa de aprendizagem, né, que é o parâmetro de ajuste do algoritmo de otimização, né, que também ele vai cada vez chegando ao valor ideal da nossa função. Nesse caso, a gente utilizou o valor de 0,001. Pronto, aqui eu vou passar a palavra para o meu colega Luiz, que vai dar continuidade na apresentação. Dando continuidade à apresentação, nós fazemos agora a análise de dados. De que forma que isso é feito? Nós criamos, como o Diego informou, duas classes, uma classe
que são dos cacais que estão doentes, e uma outra classe dos cacais saudáveis. Nós carregamos as imagens que nós obtivemos de um banco de dados, que são 212 imagens ou amostras dos cacais doentes e 100 imagens ou amostras dos cacais saudáveis. Essas amostras são carregadas, nós ajustamos a ferramenta com os parâmetros informados anteriormente pelo Diego, processamos. De posse desse processamento, nós vamos verificar a acurácia por classe. Nós observamos que a acurácia para as plantas doentes deu de 91%, e para as plantas saudáveis deu de 60%. Para 32 amostras, no que diz respeito às plantas doentes, e 15 amostras no que dizem respeito às plantas saudáveis, o que corresponde a 15% do teste efetivo. Quando a gente vai para a matriz de confusão, o que é que a gente observa? A classe saudável, as classes que na realidade representam os valores que a gente carregou, e temos as predições, que é aquilo que é predito em função do processamento da imagem. A gente observa que, no caso das classes doentes, a predição entre a predição do que aquilo que é doente com o que é predito, dá 29 amostras. Tá? Ou seja, nós temos 29 de 32. Isso é uma acurácia muito legal. 3 dessas amostras representam para a gente um perigo, porque o objetivo da gente maior é identificar as plantas doentes. Não é à toa que a gente carregou mais dados referentes à planta doente do que as saudáveis. Esse enviesamento tende a melhorar a acurácia das plantas doentes em relação às plantas saudáveis. A gente consegue observar isso na parte de teste, onde a gente vê que as fotos que a gente tirou da internet, que são fotos diferentes da foto que está lá na base de dados que a gente pegou, elas conseguem analisar com precisão muito boa, com acurácia muito boa, os dados obtidos. Note que essa planta aqui ele consegue identificar plenamente, com 100% de certeza, que ela é uma planta doente. Essa outra planta também, ou seja, esse outro fruto do cacau, ele também consegue identificar como se fosse um fruto doente. Note que essa aqui, ele dá 90% de chance de ser saudável e 10% de chance de ser doente, por causa desses pequenos pontos que estão aqui. Ou seja, necessita da gente de uma atenção para ir nesse local e ver se realmente a planta está começando a ficar doente ou não. Esse outro aqui, ele identifica como 100% saudável, ou seja, ele exclui a possibilidade de estar doente. Essa outra, ele vê aqui como um percentual muito bom para ser saudável, mas ele nota que está começando a ficar doente, isso talvez por conta da coloração que é apresentada aqui, tem alguns pontos aqui que está em verde. Essa aqui ele localiza como 100% doente, essa aqui também como 100% doente. Note que esse processo de classificação dá uma boa ideia da gente quais são as plantas que estão doentes, quais estão saudáveis e qual tem uma tendência a ficar doente. Mas isso, para a gente, é um bom indicador, mas a gente também precisa saber de uma outra coisa. Nessa aplicação, a gente precisa ter a ideia do local onde essas plantas estão na plantação, na roça. Para ter essa ideia efetiva, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter a localização dessas plantas. Para a gente ter a localização dessas plantas, a gente agregou 2 novas ferramentas, além do Touchable Machine, a essa aplicação. Uma ferramenta foi o Timestamps e a outra foi o Google Earth.
No caso do timestamp, ele tira fotos e nessas fotos ele me dá duas referências. Uma foto simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa foto simples, ela é só a foto efetiva, eu tirei a foto de uma árvore entre dois carros, vocês observam que a foto está muito legal, bem feita. Só que é uma foto simples. Essa foto é como se eu tivesse tirado uma foto da planta do cacau e essa vai para o banco de dados. E uma outra foto, ele me dá a data, o horário em que essa foto foi feita, a posição geoestacionária, como essa foto foi feita dentro do perímetro urbano, ele me dá o número, a rua onde essa foto foi tirada, o bairro, a cidade e o estado. Inclusive, ele me dá a altitude, que é em referência ao nível do mar, e o operador. É lógico que numa plantação, num perímetro rural, eu não vou ter todas essas informações. Mas o que me basta aqui é a data que vai ter, o horário, a posição geoestacionária, o município que provavelmente ele vai ter, o estado, e quem opera. Essas informações são cruciais para que o administrador tenha referência e possa trabalhar os dados. Mas o mais importante nesse momento aqui é localizar a planta que está doente. Essa planta que está doente, a gente vai localizar através dessa referência geoestacionária aqui. A gente vai no Google com essa referência através da lupa. A gente lança essa referência geoestacionária aqui e busca. Vamos lá, vamos buscar. Observe que ele vai no globo e vai localizar exatamente o local onde eu tirei a foto. Eu posso melhorar a visualização, me aproximando do local. Vocês observem que aqui já tem a visão das árvores onde eu tirei. No caso aqui, eu vou pegar um boneco e vou lançar para vocês verem que é o mesmo local onde eu tirei a foto. Tá vendo? E ele, a depender, a gente pode inserir essas informações e armazenar elas num banco de dados. Esse banco de dados é dado como um projeto. Eu posso lançar todas as plantas doentes e ter uma visão mapeada e a localização. Para isso, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai mapear todas as plantas doentes e, com isso, o agricultor ou o administrador rural vai ter condições de saber cada uma das plantas que estão doentes e onde elas efetivamente se localizam. Dessa forma, ele teria condição e terá para fazer uma estratégia de poda, de destruição ou isolamento dessa planta. Ela até pode tentar colocar ela em quarentena. A estratégia que ele vai utilizar agrícola vai ser do interesse dele. Mas o que efetivamente ele vai ter uma visão plena de tudo aquilo que ele tem que tratar e ele vai ter ele vai poder montar a estratégia mais adequada para que isso seja efetivado. Bom, com isso aqui, nós concluímos a nossa apresentação. Agradecemos a oportunidade que nos foi dada por fazer isso. Obrigado. E aqui está por encerrada a apresentação.